Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, que você seja com os seus altamente favorecidos, altamente abençoados, altamente honrados, em nome de Jesus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Você sabe que Jonas não queria ir de jeito nenhum pregar para os ninivitas, porque ele guardava um sentimento contra os assírios. E Nínive era a capital da Assíria. Pelo exílio assírio, por todo o mal, que os assírios tinham feito a Israel. Então ele não queria ir pregar de jeito nenhum. E sabe, eu fico impressionada com a forma de Deus trabalhar, e eu sempre me impressiono. Eu conheço, eu leio, eu vejo, mas eu sempre me impressiono. Porque Deus muitas vezes vai nos conduzir para uma direção que nós não pensamos, que nós não queremos. E pregar para Nínive foi realmente o ponto alto do ministério de Jonas. Obedecer algo difícil, fazer algo que ele não queria. A gente sabe tudo que ele passou para não fazer o que Deus queria. E ele teve um resultado assim que foi imediato. O inacreditável aconteceu, Levava 3 dias para ele percorrer toda a cidade, e ele fez isso, pregou em um dia. O povo, começando pelo rei, todos os ninivitas se arrependeram, se curvaram diante do Senhor, e foi assim, um negócio glorioso. Vamos continuar, Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Bom, o Estevão fala em Atos 7 que os hebreus não compreenderam a atitude do Moisés. E você vê que ele foi rejeitado. Lá dentro, ele tinha esse impulso. Ele percebia esse chamado para libertar aquele povo. Só que, obviamente, ele foi precipitado e foi pelas vias erradas. E Deus não trabalha assim. Mas observa que a intenção dele
era de libertar aquele povo. Ele estava do lado do povo, mas ele foi rejeitado, né? A pergunta foi: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Né? Nós não queremos você como líder e juiz. E a gente vê que aquilo afetou a vida dele de tal forma, porque quem que contou, quem espalhou que ele havia matado um egípcio? Obviamente, talvez até esse próprio homem aqui que estava espancando o outro. Às vezes ele mesmo, né? Que ele foi tentar apartar uma briga entre dois irmãos, dois hebreus, né? E falou: por que você está espancando o seu irmão? O que você está fazendo, né? E o cara jogou na cara dele, né? Quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio? Você pensa que eu não sei, né? Você pensa que eu não vi o que você fez? E você vê, a intenção do Moisés era de libertar aquelas pessoas. Mas ele não foi compreendido, ele não foi aceito, ele foi rejeitado. E aí ele passa, você conhece a história, 40 anos no deserto, cuidando das ovelhas do sogro. E a Bíblia fala que ele foi, né, durante aqueles 40 anos, que ele foi criado ali como príncipe, porque ele nasceu como escravo, debaixo de um decreto de morte, sentenciado à morte, mas ele não foi criado como escravo. E a gente sabe que escravo não liberta escravo. Então ele não foi criado debaixo daquele regime de escravidão. Não, ele foi criado para suceder o faraó, para ser o próximo faraó. Ele foi criado como um príncipe, né? Ele era um príncipe e para ser o novo rei. E a Bíblia fala que ele foi formado em toda a ciência, cultura do Egito, e ele era poderoso em palavras. Ele foi criado para entender como uma nação funciona. Ele estava lá no coração daquela nação, aprendendo sobre leis e como se conduz uma nação. Mas dentro dele havia algo que talvez ele nem sabia explicar e nem entendia direito, né? Que era o chamado dele. O propósito da vida dele sempre foi de ser o libertador da nação de Israel. Agora, para quem Deus deu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, as leis, foi para ele. E olha que coisa, ele foi formado, a mente dele foi expandida. Ele pegou o que era bom, o que era preciso. Mas aquele período lá no deserto já era para limpá-lo daquilo que não era necessário. Vai ficar o conhecimento, a expertise, mas os hábitos, os costumes, parte ou muito da cultura, não. Vamos limpar isso. Então ele precisava daquele exílio, daqueles 40 anos no deserto, exilado, para se limpar. E é interessante que o homem que a Bíblia fala que era poderoso em palavras, agora não sabe nem falar. Ele fala: eu não sei falar. Né? Porque eu sempre falo que o Moisés passou por 3 etapas, né? A primeira, né, que é essa aqui que eu estou lendo, do eu posso. Depois ele vai para o deserto e ele chega num ponto de dizer: eu não posso.
E aí ele chega onde tem que chegar, todos nós temos que chegar. Deus pode. Quando você chega nesse ponto em que você entende que é Deus, Deus pode, aí ninguém te segura mais. Mas havia lá dentro dele, mesmo, ó aquela rejeição, quem é que se opôs a ele? O próprio povo, os próprios hebreus, que se opuseram a ele. E Deus tinha um propósito com ele, onde? De libertar esse povo que o rejeitou. Eu fico encantada com Deus. E ele foi, e até hoje é conhecido como o libertador de uma nação, da nação de Israel, do povo de Deus. Moisés, o libertador. Mas primeiro ele foi rejeitado, né? Escorraçado, virou um fugitivo, passou por muita coisa, mas você vê, aquela oposição já revelava o que Deus tinha com ele. Então, muitas vezes, aquela oposição, né, vem uma luta tão grande, uma pressão tão grande para tirar você de algo. E é exatamente o que Deus tem para você. Ou você não está aberto. No caso do Jonas, o Jonas não estava aberto. No caso do Moisés, o povo não estava aberto. E o José? O José, você vê que ele foi bloqueado pelos seus irmãos. Quando ele conta o sonho, os irmãos têm inveja dele e se viram contra ele. Foi impressionante, porque eles acreditaram no sonho. Porque eles olham quando José está indo, eles falam assim, lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E vamos ver o que vai acontecer com os sonhos dele, né? O que vai ser dos sonhos dele. Quer dizer, nós não vamos deixar isso acontecer, ele não vai nos liderar. Então ele recebeu oposição exatamente pelas pessoas. Aquela oposição veio das pessoas que no futuro ele salvaria. Ele salvaria. E foram as pessoas que iam depender dele no futuro que se opuseram a ele. E tentaram impedi-lo de todo jeito. Só que, na verdade, aquele trabalho de impedi-lo fez com que ele chegasse mais perto do destino dele. Porque o José, se fosse para o José ir com as próprias pernas para o Egito, você acha que ele ia? É óbvio que não. É óbvio que não. É como Jonas. Ele foi para a direção oposta, ele teve que ser engolido por um grande peixe, vomitado no destino dele. É incrível. E o Moisés? O Moisés teve que ir para o deserto e também, enquanto ele estava no deserto, 40 anos aprendendo sobre nação. Agora 40 anos aprendendo sobre deserto. Que no final ele ia precisar das duas coisas. Das duas coisas. Ele precisava de uma cabeça aberta para entender sobre leis, para receber o que Deus tinha para ele. E ele precisava entender de deserto para poder conduzir o povo. Então você vê que foram 80 anos de preparo, gente. 80 anos de preparo. Você vê que Deus não tem pressa, não. E o José? O José começou cuidando dos negócios do pai. Depois, ele cuida dos negócios do capitão da guarda do faraó.
Depois, ele é jogado numa prisão e aprende tudo sobre a administração de uma prisão, que é complexo. Então, você vê que ele foi treinado o tempo todo. Ele foi sendo preparado. Também aquele período na prisão foi limpando a autossuficiência dele. E o levou a uma dependência total de Deus. E Deus o estava preparando para que ele fosse o instrumento que ia salvar o remanescente de Israel. É forte demais. É forte demais. Olha aqui, ó. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, ou seja, Deus não muda, sua palavra não muda. Então, se Deus trabalhou de um jeito lá atrás, ele trabalha agora. Ele trabalha agora. Ele não muda. Ele é o mesmo. Por isso que eu posso confiar no caráter de Deus. Eu não entendo algo agora, mas vou entender depois. Eu não estou nem aceitando. Mas, mais tarde, eu vou ver que aquilo me conduziu para o meu destino e para o ponto alto da minha vida. Porque todos eles foram conduzidos para um propósito e foi onde eles progrediram, cresceram e fazendo o que eles foram chamados para fazer, eles atingiram o ápice. E Paulo? Paulo também estudou leis. Paulo era um poliglota, um intelectual. Foi formado aos pés de Gamaliel. E o rabino, né, que era a grife, né, dos rabinos, ele, assim, odiava os cristãos. Ele respirava ameaças. Ele era contra algo que era o destino dele. E ele escreveu cerca de 75% do Novo Testamento, recebeu as revelações mais profundas. Ele se tornou o cristão mais fervoroso. E ele... Se alguém, imagina alguém chegar para o Saulo, que respirava ameaças. Se alguém tivesse chegado e dito para ele, olha, você um dia vai ser um cristão fervoroso. O cara tinha tanto horror a tudo aquilo, acho que prendia a pessoa. Porque ele entrava nas casas, ele arrancava as pessoas, ele prendia as pessoas, ele era um terrorista. Os cristãos temiam ele, porque ele assombrou, ele consentiu na morte de Estevão, ele estava lá no apedrejamento do Estevão. E, na verdade, ele estava lutando contra algo que era o seu destino, o seu chamado. E foi onde ele cumpriu plenamente, viveu plenamente a sua vida, cumpriu com o seu propósito de vida pelo qual ele foi gerado. Ele mesmo fala, né? Que ele foi gerado com esse propósito. Ele foi desde o ventre da mãe. O Senhor já o havia escolhido
para que ele fosse o cristão mais fervoroso. Quando ele chega e fala assim, fala o currículo dele e fala, isso tudo para mim é como esterco. Tudo que eu passei a vida perseguindo, eu entendo que não é nada. Eu quero é conhecer a Cristo. Quem diria? Quem diria que o Paulo ia chegar no ponto de dizer, eu quero é conhecer a Cristo. Eu persegui tantas coisas, mas agora tudo que eu quero é conhecer a Cristo, é conhecer a Cristo. Então, preste atenção. Talvez hoje você não entende algumas coisas. Você até está fechado. Gente, eu já vi isso acontecer em relacionamento, em negócio, e olha, em tantas coisas, em tantas áreas, né? Da pessoa estar fechada. Ou ser rejeitada, tudo acontecer para bloqueá-la mesmo, para travá-la. Talvez tanta coisa aconteceu para travar você, bloquear você, deixar você fechado com algo que na verdade é o seu destino. É o propósito da sua vida. E é só cumprindo com isso que você vai cumprir com o seu destino. É impressionante. O José, ele foi levado para o Egito, passou pelo que ele passou, para poder ser aquele que salvou, né, o salvador do remanescente de Israel. Então, hoje você pode não estar entendendo. Mas pare e faça essa pergunta. Você está fechado com o quê? Hã? Você está fechado com o quê? Pois o povo que Jonas não gostava foi salvo pela pregação dele. O povo que rejeitou Moisés só foi salvo por causa da atuação dele. O povo que rejeitou José, os irmãos, só foram salvos por causa dele, do propósito dele cumprir, dele ocupar aquele lugar e não se negar a fazer o que Deus esperava dele. Os cristãos foram alimentados e somos alimentados, e ai de nós sem as cartas de Paulo. E antes esse homem foi um terrorista. Brigou contra o evangelho, odiou o evangelho. Mas depois ele sofreu pelo evangelho. Foi rejeitado por muita gente. Foi rejeitado pelos próprios cristãos, por gente que se apresentava como cristã. Mas ele cumpriu plenamente com o chamado dele. Então, às vezes, você sofre oposição de todo tamanho exatamente para não cumprir, não aceitar o propósito e seguir no caminho do seu destino. Talvez você foi rejeitado, né? Quando tentou ocupar um lugar, e Deus está dizendo, não é porque você sofreu oposição que eu não tenho isso com você. Talvez você está fechado, você não se sente capaz, não é o que você quer. E o Senhor está dizendo, mas é onde eu quero você. É o que eu tenho para você, que foi com Jonas, foi com Paulo, é onde eu tenho você. Eu tenho esse lugar para você, eu tenho isso aqui com você. Levanta. Ouça o que o Espírito está falando. Deus tem algo com você. Você está fechado para o quê? Você tem sofrido oposição. Ela tem vindo de onde? O que aí no fundo, lá no fundo, até a sua boca diz, não, isso nunca, mas aí no fundo, o seu espírito está dizendo sim. É isso que Deus tem comigo.
Eu já vi isso acontecer em relacionamento, a pessoa dizer, não, aquela pessoa nunca. E foi com aquela pessoa que ela se casou e é tão feliz. Não, para aquele lugar, nunca. E foi para onde o Senhor a enviou e ela está muito feliz. Fazer isso aqui? Não, nunca. E foi onde Deus a colocou e ela está realizadíssima. O Senhor não muda. E a forma de trabalhar dele, sim, são múltiplas, mas o caráter dele é imutável. O que Deus está falando com você? Para onde Ele está dirigindo você? Ouça a voz do Espírito. Porque Deus tem algo muito grande com você e talvez é onde você não quer, ou se fechou, ou sofreu oposição, que você vai atingir o ápice. O seu ponto mais alto, como aconteceu com todos esses. Ouça a voz do Espírito, peça discernimento, se abra para a vontade do Senhor, deixa Deus conduzir você, porque Deus só nos conduz para a direção certa, onde nós vamos cumprir plenamente com o nosso destino e atingir, o ponto mais alto da nossa vida. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra, Senhor, tenha tocado profundamente, discernido, clareado as coisas para ela e a capacitado a ver o que ela não estava vendo e abraçar aquilo que talvez até agora ela estava fechada. Eu oro para que o Senhor dê discernimento, sabedoria, visão e a graça que ela precisa, a visão clara que ela precisa. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e eu declaro sobre essas pessoas um discernimento profundo para entender os propósitos do Senhor. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais, um vinho novo nas finanças. E onde esse programa estiver chegando, que esse espírito do discernimento tome os corações e que eu deixe um povo aberto, Senhor, pronto para abraçar o seu chamado, a sua vontade e viver plenamente o propósito da vida e atingir o ápice. Ó Deus, que o Senhor tem para ela. Eu abençoo o teu povo, agradeço demais por tudo, louvado seja o teu nome, amém, 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 graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296-9449, Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos, e hoje temos reuniões às 7, às 19h30. É um prazer servir, nossas portas estão sempre abertas, pode contar com a gente. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. É hora de mudar o seu caminho, transformar o seu modo de andar e, consequentemente, o seu modo de viver. Adote um novo estilo de vida. Feche a porta para o mundo. Mantenha rituais saudáveis ao iniciar seu dia.